Trata-se de um senso comum afirmar que as atividades físicas mudam a vida dos praticantes para melhor. Nem sempre. Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o SP Esporte de hoje com o tema Atletas de Final de Semana. E para conversar e esclarecer sobre este assunto tão polêmico, nós convidamos o Eduardo Barbosa, que é o preparador físico, e o Dr. Felipe Oliveira, que é fisioterapeuta. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo comparecimento aqui de vocês, pelo convite. Preparador físico, você, Edu, e você, fisioterapeuta. Isso. A gente está falando de atletas de final de semana, mas antes de eu começar a falar desses atletas de final de semana, queria saber um pouquinho do seu trabalho e depois eu vou para o seu. Até para eu saber se vocês têm propriedade para falar, claro que tem, né, sobre o assunto. Enfim, qual é a sua área de preparação física? Trabalho com corrida de rua, tá? A gente prepara os atletas aí que vão fazer desde o iniciante, o caminhante. Caminhante? Né? O caminhante, muitas pessoas não sabem, mas a gente tem uma preparação também para caminhada. Essa caminhada ela evolui para uma corrida e aí você tem as distâncias, a intensidade, volume, você vai para os 5, vai para os 10, vai para os 15. 5, 10... Quilômetros. 5 quilômetros, 10 quilômetros. Primeiro é 5 minutos, 10 minutos andado, que é mais ou menos o que eu faço. A gente faz toda uma preparação, tem toda uma metodologia, né? Esse é o seu foco como preparador físico? Isso, como preparador físico e com psicologia do esporte também. Que é isso? A gente ajuda os atletas também, né? Esses atletas que a gente fala que são os amadores de elite, né? Não chegam a ser atletas de elite, tá? Eles são atletas amadores que também têm uma preparação muito próxima, principalmente em corrida de rua, né? Então a gente dá uma ajuda psicológica para eles também, no treinamento, como suportar, como casar o treinamento com o trabalho, família. Porque não vive só do esporte. Os eventos sociais que você perde no final de semana, a gente ajuda nesse sentido também. Isso é ótimo. E você, doutor, fisioterapeuta, qual é a sua área de atuação? Trabalho com com corredores, né? Corredores também. O foco principal é corrida, mas atendo todas as modalidades de corrida de esporte também. Eu trabalho há 10 anos com corrida, né? Então todos os tipos de corrida. Todos os tipos de lesões com todos corrida? Todos os tipos de lesões. E eu trabalho com uma fisioterapia diferente da tradicional. Então não é a fisioterapia só de colocar aparelho, é uma fisioterapia com uma terapia manual junto. Então a gente mexe direto no local do problema, te mexe no paciente. Bom, então, melhorando, né? A resposta é muito mais rápida do que a fisioterapia tradicional. Do que a tradicional. Isso. Bom, apresentado aí os seus currículos de onde vocês vêm, o que vocês fazem, vou ter que ir ao tema, claro, atletas de final de semana. A gente tem essa frase que parece até mais uma frase jogada ao vento, mas é verdadeira, né? Existem os tais atletas de fim de semana. A gente vê os parques lotados, né? As ruas e avenidas lotadas de gente andando de bicicleta, correndo. A gente tem muito atleta no final de semana. A pessoa trabalha, ela usa o esporte para se recrear, né? É um momento de lazer da pessoa. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão do se recrear. Né? Recrear é o quê? Define para mim primeiro o que é recrear, porque quem está em casa pode também falar, mas o que ele está falando é o que eu faço, imagina, não sou esse atleta, tem perigo não. Isso. Então vamos definir o que é recrear. Chegou no final de semana, o tradicional futebol com os amigos, tá? O pessoal vai para os campos, vai para as quadras, o society, né? E a preocupação dele é só naquele momento. Ele não tem uma preocupação com a saúde, num primeiro momento, né? Ele quer só participar, né? É um momento de distração dele, do descanso do trabalho, né? Aí mora o começo de um perigo. Do perigo. Né? Muitas dessas pessoas são sedentárias, né? Elas não praticam outra atividade esportiva. Que é o normal da maioria das pessoas hoje em dia, né? A gente tem a vida tão atribulada, tão cheia de compromissos. E se não são os nossos compromissos, são das pessoas que estão à nossa volta. É filho, é pai, é mãe, é com um amigo, é aniversário de alguém, é cursos para melhorar, né, o nosso salário, depois no final do mês a gente vai agregando cursos. Realmente, a nossa vida não é fácil. As 18 horas que a gente passa, as 20 horas aí, 20 horas não, estou exagerando, mas as 18 horas que a gente passa acordado.
É preenchido, fica tranquilo que as minhas 18 horas pelo menos são bem preenchidas, de 7 da manhã até as 11 horas da noite, quase não sobra tempo para eu fazer algo para mim, por exemplo, uma atividade física, quase não sobra, mas a gente ajeitando dá. Então eu estava falando aí de recreação, você fala que é aquele futebol com os amigos no fim de semana. No final de semana. E futebol com filho? Sabe, jogar um futebol com... Meu filho é pequenininho, vamos bater uma bola com meu filho. Também você vai iniciar o seu filho, é uma atividade também lúdica, né? Sim. A gente fala, a gente não está lá com o intuito de ganhar o jogo, perder o jogo, você quer ensinar o seu filho, quer introduzir o seu filho numa prática esportiva. Então, você pode jogar um futebol, hoje também tem muitas corridas de ruas infantil, né? Você tem corridas de rua em que o pai e a mãe, né, caminham junto, é uma introdução, né, à prática esportiva da criança. E o adulto acompanhando. Até aí não há maiores problemas. Parece tudo perfeito. Você está tranquilo ali naquele momento. Mas aí a pessoa tem que se ater. Então, sim, se eu vou recrear é uma coisa, se eu vou correr no fim de semana é outra. Então, bater bola com meu filho, tudo bem. Tudo bem. Vou para um parque, a gente foi passear, tá um dia lindo, levei uma bola, tô lá fazendo uns passezinhos com ele e tal, nada muito de correr, na verdade. Eu só tô mais parado e só fazendo os movimentos de passe de bola com meu filho, ou, por exemplo, batendo corda para o meu filho pular corda no parque. Ou, por exemplo, empurrando a criança no balanço. A minha sobrinha, por exemplo, ela gosta de ficar umas 2 horas no balanço, entendeu? Então eu já diria que é uma prática para atleta, para você empurrar ela no balanço, enquanto ela não aprende a fazer um impulso com a perna. Você cansa, de suar o bigodinho literalmente, assim. Na verdade, então, a gente tem que diferenciar o que é recreação e o que passa a configurar como esporte. Como esporte ou até uma atividade física, que eu gosto de usar o termo atividade física estruturada. Tá? Você se preparar para determinados esportes ou para corrida principalmente, né? Você pode ir lá fazer a sua caminhada com o cachorro, levar os filhos no parque para jogar um futebol, balanço, como você falou. Mas a partir do momento que o sujeito passa a pensar na sua saúde, né, e o que a prática da atividade física pode trazer para a sua saúde, é hora de procurar uma atividade estruturada com profissionais que possam ajudá-lo. Com todo o respaldo que tem por isso daí. Então, o atleta de fim de semana, eu acabei de ver que ele existe. Ele só não sabe que ele é. Sim. O atleta de fim de semana. Você trabalha com alguns assim, doutor? Ou não? O seu caso é mais específico, é mais profissional? Eu trabalho muito com alta performance. Alta performance, tá. Então, são os não profissionais que querem melhorar a performance, a performance, e aí esses daí acabam se machucando só pelo aumento por tentar melhorar. E não porque está fazendo alguma coisa errada ou porque está treinando errado. E sim porque ele está sempre buscando o seu limite. Mas aí eu vou falar, às vezes eu estou me sentindo bem. Eu estou vendo que eu consigo correr, se eu estava fazendo 5 quilômetros, eu vejo que eu consigo fazer 6. E no mesmo tempo em que eu fazia 5 quilômetros. Por que não tentar? Eu tento. Eu costumo dizer que tem que estar na planilha. Então tem que estar orientado. Então o importante é estar orientado. Então ter uma planilha, ter um cronograma certinho do que vai fazer no treino. Então nem sempre porque você se aguenta é que você pode fazer. Como é que é essa frase então? Nem sempre porque você aguenta, você pode fazer. Sim. É mesmo? Se não está na planilha, se não é o seu treino do dia, então você não faça. Ou se você perdeu um treino, e aí hoje o meu treino é de segunda e quarta, por exemplo. Não consegui treinar hoje, vou treinar na terça. Aí vem muitas lesões, porque na terça-feira você treinou, na quarta-feira o treinador acha que você descansou um dia. Então ele vai puxar mais o seu treino. Até isso. E aí começam as lesões também. Então se eu falar de atletas de fim de semana, não vai ter lesão nunca, olha que beleza. Porque ele passou 5 dias da semana ali sem fazer nada. Mas ele não está preparado para aquilo. Então ele vai sempre passar o seu limite. Então, por exemplo, na corrida, as pessoas acham que correr é só colocar um tênis no pé e sair correndo. E na verdade não. Na verdade ele precisa treinar, ele precisa saber o que está fazendo. Não é sair correndo. Primeiro que você nem começa a correr correndo, né? Exatamente. Você começa a correr caminhando, né? Silvia, tem um dado interessante. A American College, né, ela diz que a pessoa, para deixar de ser sedentária, ela tem que praticar uma atividade física durante 5 dias na semana, 30 minutos.
30 minutos. Né? Durante 5 meses, isso. Aí eu deixei de ser Aí alguém você deixou de ser sedentário. Nessa vida que a gente leva hoje, praticar uma atividade física durante 5 vezes, durante uma semana, 30 minutos, às vezes não cabe, né, na agenda daquele pai que leva o filho na escola, daquela mãe que também leva o filho na escola, que trabalha, e, né, e os dois trabalham, então não cabe na vida da família. A gente passa mais tempo também no trânsito, às vezes você até quer chegar lá na academia, você até quer chegar, enfim, para fazer aquela caminhada, tarará, mas aí o trânsito pega demais e aí você chega muito tarde, e aí para mulheres principalmente, não preciso ir para uma academia, mas para fazer essa caminhada de 30 minutos, eu vou fazer em volta de casa, mas às 11 da noite isso já começa a ficar complicado, né? Você vai, e geralmente a gente vai munida de algum acessório. A gente vai munida de algum acessório, de um foninho de ouvido, 11 horas da noite já até tenho tempo de fazer a caminhada às 11 horas da noite, porém eu tenho medo. Eu tenho medo, não é uma caminhada tranquila que eu realmente aproveite, e é uma caminhada na rua. É uma caminhada que tem que olhar o carro, tem que parar a calçada, o sinal fecha, e aí eu tô naquele ritmo, né, enfim, que passa. Mas, enfim, os Estados Unidos dizem que, então, 30 minutos, 5 vezes por semana, eu não sou mais sedentária depois de 5 meses. Depois de 5 meses você E aí eu não é mais posso praticar um sedentário. esporte de fim de semana. Você pode praticar o esporte de final de semana. É aí que muitos... O bicho pega. Exatamente. Os educadores físicos, os preparadores físicos e as pessoas que cuidam da saúde da população em geral, isso muito os professores de educação física, né, eles estão preparados para te dar esse tipo de atividade, tá? A gente vai fazer uma periodização, monta uma planilha para você. Muitas pessoas, elas olham lá no começo, a planilha está caminhada. Antes de chegar nessa caminhada, o que a gente recomenda? A gente recomenda que você faça uma avaliação física, tá? Alguns exames para a gente ver as taxas de triglicérides, um exame de sangue completo. Isso tudo é fundamental para eu começar a acelerar a minha respiração. Um atestado dizendo que você está apto a praticar atividade física. No caso da corrida e até de outros esportes também, um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, que é aquele exame que você coloca uns eletrodozinhos em você e a maquininha vai dar aqueles risquinhos. O eletrocardiograma todo mundo sabe o que é. Como está o seu coração para ir à prática da atividade. Questões de peso, altura, idade. Isso vai influenciar. Isso são todos dados que os educadores têm para poder montar o seu programa de treinamento de forma que você tenha uma evolução dentro desse programa de treinamento, não corra risco de lesão. Agora, você está falando isso, está me vindo algo que parece ser pertinente. A gente, quando fala de atletas de fim de semana, a gente fala sempre de esportes que a gente pratica aeróbicos, na maior parte das vezes, né? Você não fica, por exemplo, puxando ferro fim de semana. O atleta de fim de semana está fazendo alguma coisa aeróbica, quer dizer, alguma coisa que acelere o batimento cardíaco, correr no futebol, ou só correr, ou só fazer a caminhada, ou jogar um voleizinho, ou vou nadar, fui para a praia, vou nadar fim de semana, tudo eu estou acelerando batimentos cardíacos, na maior parte do tempo aí. Não é um atleta de fim de semana que vai, por exemplo, o que eu falei, fazer musculação. Não é desse atleta que a gente está falando, não é dessa pessoa que pratica esporte, é essa pessoa que acha que está recreando, só que ela está pegando um pouco mais pesado e ela está elevando, sim, o nível do batimento cardíaco. E se ela não estiver preparada ou bem endossada por profissionais atrás, inclusive médicos, cardiologistas, ela pode ter um mau resultado. De quem que a gente está falando e que resultados que a gente está falando? É mais homem? É mais mulher que se aventura a ser atleta de fim de semana? Pela experiência de vocês. Olha, até pouco tempo atrás eram homens, né? A maioria, né, que praticavam aí no seu final de semana um esporte... Ou futebol, ou a nataçãozinha, ou a corridinha. Né? Nos últimos anos, a prática dos esportes, né, tem sido retomada, né? Pela saúde, pela estética. Tem essa vibe mesmo, né? Essa pegada mais saudável, esporte. Tem. Então, a gente vê mais pessoas na rua, mesmo em São Paulo, na capital. Né? Em São Paulo não é incomum você passar numa avenida de carro e ter uma pessoa correndo. Na Paulista, lota. Na Paulista, lota. Essas pessoas que andam de bicicleta, doutor, fim de semana, tudo bem? Que agora a gente tem essas bicicletas que a gente aluga, né? Mesmo se você não tem em casa, você pode alugar e fazer os seus passeios. Você pega subida, pega descida e pega retas, planas. Tudo bem? É melhor que façam uma atividade física do que não faça nada. Tá.
Mas o ideal é que você se prepare para fazer a atividade. Tá, não é assim Então, do nada. Você não vai do nada pegar e começar a fazer um longo, então, ou fazer toda a ciclofaixa, por exemplo. Pedalando. Porque é são muito quilômetros longa. aí, são quilômetros. Apesar de ser bicicleta, não é a pé, mas é uma pernada forte. É bastante aí. coisa. Qual é o tipo de lesão que a gente pode ter de uma pessoa que estava despreparada e pegou uma bicicleta para andar aí, numa ciclovia fim de semana? Desde contraturas musculares, estiramentos musculares. Contratura muscular é o quê? Vamos definir assim, qual é o sintoma que eu sinto para falar, ixi, isso daqui foi uma contratura? Então, na verdade, tanto a contratura como a distensão são o que você sente é parecido, tá? Então você vai sentir o músculo mais tenso, o músculo mais duro. Nos dois você vai sentir isso. Tá. No estiramento você tem ruptura de fibras. Então você tem uma lesão um pouco mais grave. Mas aí o sintoma é qual? Que eu sinto? Incha, não consigo pisar no chão, tocar o pé no chão? Então, algumas pessoas chegam a sentir, ouvir até estalidos, alguma outra coisa, mas normalmente é muito parecido com a contratura. Com a contratura. Com a contratura. Eu tô falando isso porque eu já tive alguns momentos de atleta assim, de fim de semana, sou brasileira, moro em São Paulo, trabalho a semana inteira e às vezes tem aquela oportunidade de te dar até vontade. Você vai pra rua, você vê todo mundo, ou você fala, vou até o parque. E aí você vê todo mundo, você fala, poxa vida, que legal, que dia lindo, que beleza, eu vou pegar uma bicicleta. E vou dar uma andada. Aí dá uma volta, você vê que tá bem. Você dá 2 voltas, você fica ofegante. Na terceira volta, eu já tô assim, me arrastando. Praticamente, daí você vê que para entregar a bicicleta é do outro lado do parque. Aí você tem que andar todo o outro lado do parque para você entregar a bicicleta. É nesse momento que te dá dor, que te dá aquele cansaço, você fala, pelo amor de Deus, vou parar. O coração parece que literalmente vai sair pela boca. Eu tô errada fazendo isso. Sim. Tô completamente errada. Mas a lesão nem sempre vem do excesso. Então, às vezes, você pega uma subida muito forte, ou, por exemplo, na corrida, você pega uma descida muito forte também. Descida? Descida. Descida é pior do que a subida. Então, na hora que você está descendo, você recruta muitos músculos para segurar o movimento. Para segurar o movimento. Então, é muito pior do que a subida. Na subida, você acaba se respeitando mais. É verdade, até porque o nosso movimento é de andar, é ir, né? O impulso é ir para frente. Na descida, você pode ir com esse impulso todo, senão é um capote fora do comum, né? Então você tem que dar você desce, na verdade, freando, né? Controlando o corpo e tal, e também tá num plano completamente errado. É fato, tá todo mundo correndo agora. Fato, corrida de rua deu um boom, ela chegou. Silvia, vou fazer uma parte aqui, nós não somos contra o atleta do final de semana. Tá. Né? Porque senão vocês vão sair daqui e vão ter problemas na rua depois. Não é ser contra o atleta do final de semana, é as pessoas terem uma consciência esportiva, uma consciência de saúde, primeiramente. Acho que antes da gente falar propriamente do esporte, né, a gente está falando bastante do esporte, da corrida, da caminhada, do pedal, das lesões. A gente está pensando também na saúde. Primeiro é a saúde daquele praticante. Então, é nessa preocupação que os educadores físicos têm com os atletas no final de semana. Aquela pessoa que está lá, que só sai no final de semana, geralmente no futebol, você tem uma prática, e isso é tradicional em várias regiões, você acabou de jogar o seu futebolzinho, você vai para o churrasco, vai com aquela cerveja. Isso é clássico? É um clássico. Isso é normal? E, às vezes, as duas atividades juntas. Né? Aí. O cara tá jogando ali o seu vai no futebol, intervalo, uma cervejinha, uma caninha, volta pro segundo tempo, sabe? Dá aquela corrida, aquela corridinha mais forte do que a musculatura dele está preparada. Aí já era. E aí vem as lesões, as extensões. Nós não somos contra aqui as corridas, os atletas do final de semana e nada. A gente está mostrando um outro lado. Que são as pessoas que começam a se preparar pensando primeiramente na saúde. Porque as pessoas que chegam até nós hoje na assessoria, grande parte, olha, eu caminho no parque, eu sempre vejo as pessoas, e essas pessoas que nos procuram, elas estão lá para se recrear. Então, olha, eu caminho pelo parque, fui até, olha, vi um monte de pessoal feliz, correndo. Eu tentei correr e não consegui. Ai, mas espera aí, você vai me falar isso daqui a pouquinho, porque agora eu preciso ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua. Primeiro, que corrida virou moda? E segundo, eu quero correr.
eu quero correr, como é que eu faço? E dá só para correr fim de semana? Segura aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais SP Esporte. O Núcleo de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu e lançou um aplicativo voltado para as eleições, o Candidaturas. O programa disponibiliza informações dos candidatos que disputam as eleições gerais de 2014. As consultas podem ser feitas por cargo e unidade da federação. O aplicativo está disponível no Google Play e no Apple Store e é de graça. Em setembro, o TSE deve lançar mais 2 aplicativos. Um para ajudar o eleitor a encontrar o local de votação e outro para que os interessados possam acompanhar a apuração dos votos no dia 5 de outubro. Estamos de volta com o SP Esporte. O tema de hoje é atletas de final de semana. Isso mesmo, tem muita gente agora aí que deve estar se identificando, né, com o que eu falei. Mas no bloco anterior a gente encerrou eu mandando uma pergunta aqui, na verdade, para os meninos, os nossos convidados, o fisioterapeuta e o preparador físico, sobre essa moda que está de correr. Todo mundo corre. Você vê postando principalmente nas redes sociais, todo mundo com aquela, né, o númerozinho aqui, fazendo selfie. Eu vejo amigos meus que, sinceramente, agora eles vão ficar chocados com o meu comentário. Nunca vi levantar do sofá. E, de repente, postam fotos correndo. O filho correndo, a mulher correndo, o cachorro correndo. Eu acho que, não sei, mas nunca soube que eles se preparavam fisicamente. De repente, vejo participando aí de corridas que nem sempre acontecem todo fim de semana. E não na cidade, às vezes acontece aqui, ali, aí eu vou nessa, não vou na outra. Enfim, resumindo, corrida está na moda? Corrida está na moda, não é de hoje que nós temos corredores aí, nós temos muitas provas de corrida de rua, nós temos a tradicional São Silvestre, nós temos muitas provas aí, um revezamento também conhecido Pão de Açúcar. Super conhecido, na verdade é desse que eu falo, que os meus amigos vão nesse. São portas de entrada para as corridas de rua, né? A gente recebe todos os corredores com o maior prazer. O que acontece nessas provas... Tem muito atleta de final de semana nessas corridas, não tem? Muito atleta de final de semana. Eu estive num congresso, vamos dizer assim, no final de semana... E teve uma corrida de preparação, as pessoas foram retirar o kit e uma série de palestras lá, né? E aí, num dado momento, um dos palestrantes estava falando assim, as pessoas não estão se preparando para as corridas. Você tem todo final de semana diversas corridas com diversas distâncias, você tem 5 quilômetros, você tem 10 quilômetros, você tem 20 quilômetros. Tem até de 3 quilômetros que eu já vi. As pessoas não, na verdade, elas não estão se preparando, essas corridas com distâncias menores, elas têm caminhada, é a porta de entrada, é o ideal para a pessoa que nunca praticou, a pessoa nunca correu. Olha, meu vizinho sai todo final de semana para correr, eu acho isso fantástico, eu vou começar e se inscreve numa prova. O ideal é que ela se inscreva numa caminhada, conheça a prova, né, converse com outros corredores ali. O segundo passo e mais importante, se ela quer praticar aquilo, quer levar aquilo com uma certa regularidade, é procurar um profissional de educação física para auxiliá-la nesse treinamento. Não adianta a gente querer deletar vocês, né? Não Porque se adianta. A gente não precisar de vocês agora, vai precisar ali na frente rapidinho e vai ser para consertar, né? Exatamente. Não vai ser para ajudar a evoluir no esporte, vai ser para consertar. E aí não é o que a gente quer saúde
e corpo bom e bons resultados. A gente não quer conserto. Silvia, eu costumo dizer que é assim. Eu trabalho numa escola também com educação infantil. Então, eu tenho umas crianças de 5 a 6 anos, de 6 a 11 anos. Tem outros colegas que estão na área escolar, que aí vai trabalhar com o Fundamental 2 e o ensino médio. O que a gente comenta muito, né? A gente pega a criança pela mão, leva para a quadra e ensina as diversas práticas esportivas. Ao contrário do que as pessoas pensam, a educação física não é só para formar atleta, tá? Ela vai formar o cidadão. Então, a gente pega na mão daquela criança, leva para a quadra, ensina, começa a dar para ela o sentido do esporte. É dividir, é essa competição saudável, saudável. Né? É você ajudar o seu amigo. Algo em grupo. Quando a pessoa vai para o ensino médio, né, ela passou a vida escolar dela ali com o professor de educação física, quando ela vai para o ensino médio, ela não quer aquela fase da vaidade, da preguiça, não quer praticar atividade física, as meninas vão para maquiada, o cabelo. A gente vai enrolar. Os meninos, a gente já detecta eles no celular ali, sabe? Não querem praticar. Complicado. Passado esse período, faculdade e tudo mais, na fase adulta eles voltam e se tornam atletas de final de semana. Sou eu. Né? Então, e desse atleta de final de semana que vê as corridas de rua, a pessoa volta para praticar atividade. Né? Muitas dessas pessoas que praticam atividade, o Dr. Felipe não vai me corrigir se eu estiver errado, ela começa, né? E eu não preciso de treinador. Né? Hoje você tem os grupos de corrida, você tem as assessorias esportivas, você tem os professores de educação física em academia que estão voltados nas assessorias mais especializadas com corrida de rua, a receber esse atleta, em fazer essa preparação para ele, né? Mas ele num primeiro momento, não, porque eu não preciso, eu corro todo dia 10 quilômetros. Né? Eu corro todo dia 10 quilômetros. Todo dia eu faço 10 quilômetros em 1 hora. Esse cara é bom. E aí ele vai para as provas, ele vê que o amigo dele começou a evoluir um pouquinho mais. Ixi. Né? E aparece uma lesão, tem que parar um pouquinho, aí quer retomar com o mesmo ritmo, ele não consegue retomar com esse mesmo ritmo. E eles chegam até nós, a primeira pergunta, e é clássico, olha, eu faço uma prova de 10 quilômetros, tá? Em 1 hora eu não consigo baixar o meu tempo. Eu pergunto para ele, como que é o seu treinamento no dia a dia? Eu corro todo dia 10 quilômetros em 1 hora. Ele não tem uma variação, ele não tem um intervalo, ele não tem uma retomada, ele não tem picos de treinamento. Não, ele faz todo dia exatamente aquilo. Não tem como o corpo responder diferente, né? O corpo não vai responder diferente. Você já fez uma adaptação fisiológica. Sim. Né? Nós conversando com o doutor agora, você tem provas que tem subida, você tem provas que você tem descida, você tem falsos planos. Então, falsos planos é o que mais tem no Brasil, é todo assim, né? né? Então, a pessoa não se prepara. Né? Então, ela chega na prova, olha, não consigo. Vai para a esteira do prédio. Vai pra esteira. E aí, esse atleta, doutor, só te interrompendo, é o atleta que vem com que tipo de problema para você? Esse atleta que corre 10 quilômetros todo dia e quer se superar numa corrida de fim de semana? Então, esse atleta, na verdade, assim, na corrida... É lesão na parte de baixo mais, né? É lesão nos membros inferiores. 80%, 90%, vamos colocar assim, as lesões são nos membros inferiores. Perna, pé, coxa, esses lugares. E quadril. O 10% tem dor também no ombro. Ombro? Que ele corre aqui. Então, ele corre aqui assim, ó, ele acaba tendo dor também no ombro. Então, não é só membro inferior que acomete. No ombro, então já foi pro pescoço, pega lombar. Lombar também. Lombar era uma coisa que pegava bastante pra mim, assim. Daí, é o tênis, é isso, é aquilo. Com que idade eu posso começar, não é começar. Começar, a gente sabe aí, começou a andar, você já pode ter alguma iniciação esportiva na vida. Mas atletas de fim de semana, tem uma idade específica, a partir dos 40, que isso começa a dar muito problema? Não. A partir dos 30? Não. Dos 20? Porque, como o Eduardo falou, na fase adulta, todo mundo quer recobrar aquilo que estava lá no parquinho, na escola, que você fazia. Eu era bom, ganhei tantas medalhas de basquete, olha, vou jogar basquete de novo. Qual a idade? Independente da idade. É mesmo? Então, as lesões são muito parecidas. Na corrida, dá para dividir aí entre 3, 4 lesões mais comuns, né? Então, lesões na lateral do joelho. Na verdade, sim.
A gente pode subdividir em 2 grandes grupos. Tá. Né? Então, lesões por encurtamento do tensor da face lata. Nossa, explica isso, traduz, pelo pelo amor de Deus. Encurtamento dessa lateral da perna. É mesmo? Então, nessa lateral aqui, nós temos um tensor que ele estabiliza toda a musculatura em volta. Tá? E aí, ele gera algumas lesões por atrito. Então, quando ele está preso, ele fica atritando ou no joelho ou no quadril. Então, tem dor nesses 2 lugares. Nossa. Outro problema comum é a falta de movimento do tornozelo. Então, no tornozelo... Isso. No tornozelo, nós temos um movimento acessório, que é de para um lado e para o outro. Tá. Que ninguém presta atenção nesse movimento, acha que ele só vai para frente e para trás, para cima e para baixo. E aí, esse movimento, ele ajuda a alinhar o vetor de força. Né? Então, quando você pisa, você gera um vetor de força que tem que passar no meio do tornozelo, do joelho e do quadril. Quando você não tem isso, seu corpo ele vai tentar compensar de alguma forma. Sim. Então, ou ele vai compensar gerando um estresse na canela. Eu já tive essa dor. Bem ruim. Sim. Aí vem as canelites. Né? Canelites. Então, as ites, né? Antes da canelite, você tem a dor na lateral da canela. Isso. Essa dor na lateral da canela não é canelite ainda. Muitas pessoas acham que já é canelite. Qualquer dor na frente da canela é canelite. Eu parei de correr por causa disso. Eu comecei a correr por um ano, parei por causa disso. Tem Toda hora ela vinha. Tem solução? Toda hora ela vinha lá, ela estava lá, de alegre. Falei, chega. Outras dores comuns por causa desse problema é dor na panturrilha, então na parte de trás da panturrilha, ou no tendão calcâneo, bem aqui embaixo. Essas dores são... E joelho, né? Bom, aí tá o joelho no meio, que homens então são os bons nisso, né, com o joelho. Meu joelho. O joelho, ele, se não for essa lateral, ele vai ser por desgaste. Tá, daí então, já é uma outra... Aí entra mais pra frente. Outra coisa mais pra frente. E outra lesão comum é a fasciite. Né? Que então, lesão, dor embaixo do pé. Na planta do pé. Na planta do pé. Nossa, gente. Então, olha, vamos ficar em casa. Né? Vamos ficar em casa. Aí você tem uma veia entupida, aí você tem lesões no coração, então... É melhor que faça uma atividade física. É isso que eu ia falar. A gente só está falando da parte de músculo e de estiramentos e de tendões. A gente não está dizendo da parte coronária, da parte do pulmão, enfim, de como isso está sendo... Eu tenho até uma informação aqui, deixa eu ver se eu... se você pensa que infarto é para quem vive estressado na correria das cidades grandes, alto lá. Ou que é um problema que só atinge quem é sedentário e nunca faz exercícios físicos, também alto lá com essa informação. Em Espinosa, no norte de Minas Gerais, tem pouco mais de 30 mil habitantes. E ela viveu uma trágica coincidência num curto período de tempo. Em um único mês, 3 homens morreram do coração jogando futebol por diversão. Não teve nenhuma não teve nenhuma lesão no músculo da perna, mas teve no músculo do coração, né? Morreram 3 homens brincando do futebol de fim de semana. 3 homens, aqui a idade nessa matéria, eles falam depois. Um tinha 27 anos, o outro tinha 32 anos e o outro tinha 45. Então, na teoria, esse de 27 e outro de 32 não estão na casa aí de infartos, né? Pelo menos que a gente... como o Eduardo falou... assim que você começa a fazer atividade física, você precisa fazer alguns exames. Não adianta então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a avaliação física. Não adianta querer... Vai no cardiologista, avalia, para poder correr com segurança. Hoje em dia, as pessoas começam a correr, então corre 5 quilômetros, aí a mídia pede para correr 10, aí depois você vai correr 21... E aí você vai correr uma maratona. Na verdade, a gente fica bastante incentivado com pessoas da mídia, inclusive, que postam ou que saem em revistas, que você está lá fazendo a unha fim de semana e fala: o treino da fulana de tal, da atriz da novela das 8, é ela correndo na praia, correndo na areia. Corre na areia todo fim de semana, 20 minutos, já perdeu 12 quilos. Você fala, é isso, correr na areia. Achei a solução para o meu problema. Só que não. Aí eu vou fazer quando eu tenho tempo, na areia e sem ninguém para me dar um respaldo. Olha que beleza, né? É aí que eu faço toda a coisa errada, né? Porque o treino daquela pessoa que é famosa... Tem alguém ali por trás, com certeza. Né? Cabe para mim, não é assim. O treino meu é meu. Né? Cada indivíduo com a sua particularidade, parece uma redundância, né? Mas cada indivíduo com a sua particularidade, a gente tem os dados, a gente vai passar, né? Você tem 2 pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura, mas a gente não sabe o histórico de alimentação.
Hoje eu costumo dizer para os meus alunos que praticam corrida com regularidade e que tem a pessoa quer performar, ela quer baixar o tempo dela na corrida, você tem preparador físico, você tem fisioterapeuta, você tem médico, você tem nutricionista, né? A prática do esporte por si só, né? Você tem ganhos da saúde, você tem perda de peso, você aumenta até o seu rendimento no trabalho, mas por trás disso a gente tem outros profissionais que trabalham em conjunto com a gente, né? Sempre bom. Não estão ali por nada, né? Não por nada. Bom, qual é o aconselhamento então de vocês dois aí? Atletas de fim de semana são bem-vindos, desde que? Se preparem para isso. Se preparem para isso. E qual é a preparação? Médico, técnicos, terapeutas, enfim, e preparadores. Preparadores. Os atletas Esse é o passo a passo. O atleta de final de semana, ele é bem-vindo, né? A gente não quer que ninguém fique em casa, sedentário. O atleta de final de semana, a pessoa mudou de atitude. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Já está saindo do sofá. Né? Já está saindo do sofá. Né? Agora, vamos se preparar para uma prática regular de atividade. Eu quero jogar meu futebol. Né? A corrida é um esporte base para todos os outros esportes. Quem anda, né? corre, né? Então, é um esporte base. Se eu vou jogar um basquete, durante a semana eu vou me preparar com uma corrida, na academia, com os treinos de musculação, com os treinos funcionais, ao ar livre, que está também muito em moda agora. Então, eu vou procurar uma prática, vou procurar um profissional para me orientar de que maneira eu posso. Sentir uma dor, conversa com o seu preparador físico, com o seu treinador. Olha, ortopedista, fisioterapeuta, sempre, né? Eles estão ali para ajudar você a tratar a lesão e retomar a prática do esporte. Então, olha, pode falar, doutor. E não é porque você vai fazer fisioterapia que você vai parar de treinar. Tá. Então, eu nunca tiro do treino, só quando muito necessário. Tá, mas então, você pode continuar até outro tipo de treino, algumas pessoas começam a sentir dor e tem medo de falar que está com dor porque não quer parar o treino. Olha só. Então, pelo contrário. A gente é danado, né? Melhor você tratar e continuar treinando do que ter que parar de treinar lá no futuro. E fazer a caminhadinha é sempre bem-vindo. Na verdade, o meu conselho aqui como uma reles cidadã, ser humana com tempo completamente atribulado aí, é trocar alguns trajetos que a gente tem de carro ou de ônibus, desce 2 pontos antes do ônibus, ou pede carona, vai até um certo trecho da carona, fala, pode me deixar aqui que daqui eu vou a pé. Claro, o ideal é você estar com tênis, com uma roupa confortável, sem ficar carregando bolsa só de um lado também, que isso daí também não é legal. Mas se a gente começar já com qualquer atividade que não seja inatividade, já é bem-vindo. Para que no fim de semana não culmine tudo de uma vez só, né? Inclusive alguma lesão ou algum problema. Bom, desde já eu agradeço vocês dois. Vocês querem deixar algum recado de vocês? Sim. Contato? Eu trabalho na Clínica Físio no Esporte. O site é www.fisionoesporte.com.br. Tá ali na tela. www.fisionoesporte.com.br. Ok? E você? Isso, convidando as pessoas para participarem conosco lá das corridas e caminhada, né? Eu trabalho na 4N1 Assessoria Esportiva. Aqui em São Paulo, capital. Aqui em São Paulo, capital. Coordeno lá na 4N1 a equipe 4N1 Off-Road, que é uma equipe de revezamento e esportes de aventura também. Legal. Tá? Estão todos convidados. O endereço, né, eletrônico é o www.4n1.com.br. O fora é 4any1.com.br. Sensacional, ótimo. Qualquer coisa a gente chama o Edu. Exatamente. Chama o Edu e começa a treinar, começa a correr. Bom, ficar, mais do que a gente fala de boa forma, ou de correr, ou de não correr, ou de jogar futebol ou não, o importante é que a gente faça alguma atividade. Desde já agradeço vocês dois pelos esclarecimentos aqui no nosso programa e avisar que as portas estão abertíssimas para que vocês possam vir mais vezes, sempre esclarecendo tudo para todo mundo. Muito obrigada, doutor Felipe, obrigado, Eduardo, tá bom? E mais que boa forma, o que a gente precisa mesmo é ter bom senso. Troca a boa forma pelo bom senso. Troca o atleta de fim de semana por esportista sempre. É o recado que a gente dá aqui no nosso SP Esporte. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado semana que vem, hein? E eu espero vocês. Tchau!